E nesse caso só tem uma esperança, que você se chegue a Deus, esse Deus misericordioso, bom, justo e verdadeiro, e diga: Deus, eu sou um pecador, e eu sei que eu não posso me salvar, e eu venho pedir perdão pelos meus pecados, eu venho pedir que o Senhor me aceite como seu filho, eu quero que Jesus seja o meu Salvador, eu confio a Ele a minha vida, a minha culpa, porque eu sei que em nenhum outro há poder para salvar. O próprio Jesus disse: aquele que vem a mim, jamais o lançarei fora. E Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Você pode vir a Jesus, você pode chegar para Ele, há virtude no sangue de Cristo, há poder no sangue de Cristo para purificar a consciência do pior pecador. É esse o Evangelho, essa é a mensagem central da igreja cristã, não há outro Evangelho. É por isso que nós dizemos que a salvação é através de Jesus e Ele somente, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, e que nós não podemos ser salvos pelas nossas obras, pelas coisas boas que nós pensamos que podemos fazer, porque nenhuma delas pode pagar pecados. Dar esmola não paga pecado, fazer o bem a um pobre não paga pecado, perdoar o seu inimigo não paga pecado, ser uma pessoa honesta não paga pecado, ser fiel à sua esposa não paga pecado, pagar suas contas não paga pecado. Paga a conta, o pecado não. Nada que você possa fazer pode resolver o problema do pecado. Por isso, todo esse drama cósmico, celestial, que esse Deus eterno, imutável, infinitamente santo, justo e bom, arquitetou desde tempos imemoriais, lá na eternidade. E é para a consumação disso que a história caminha. Estamos caminhando para o fim desse drama, da história do mundo como nós o conhecemos, quando o nosso Salvador vier para consumar aquilo que Ele começou, para reunir-nos e nos livrarmos definitivamente da presença do pecado. Essa foi a mensagem que foi pregada pelos apóstolos de Jesus Cristo, desde o início da igreja cristã. É a mesma mensagem que nós pregamos 2000 anos depois. Quando os apóstolos começaram a pregar esta mensagem, muitos creram. Muitas pessoas, inclusive de entre os judeus, os descendentes de Abraão, acreditaram que finalmente tinha chegado aquele que os profetas tinham anunciado e que estava prefigurado naqueles sacrifícios. Muitos judeus acreditaram em Jesus Cristo, como por exemplo o próprio Saulo de Tarso, que era um judeu. Ele se converteu e creu em Jesus como sendo o Messias. Mas aí começaram perseguições. Os judeus que não acreditaram e outros começaram a perseguir os cristãos, porque essa mensagem é muito radical, ela é exclusiva. Só há salvação em Jesus. E aí, os cristãos começaram a se sentir pressionados a voltar atrás. Inicialmente eles haviam crido, mas agora chegou a hora de pagar o preço da fé, da crença, porque o mundo não conhece a Deus por causa do pecado. E odeia a Deus, não pode receber as coisas de Deus, e muito menos também pode suportar aqueles que são de Deus. Por isso o mundo persegue aqueles que são de Deus, e a perseguição era muito intensa. Muitos judeus estavam tentados a abandonar a fé em Cristo e voltar atrás. E entre os muitos esforços que foram feitos para ajudar aqueles judeus crentes, apareceu essa carta que ninguém sabe quem escreveu, e ela circulou entre os judeus convertidos, ou os judeus que se declaravam cristãos, e essa carta tem como objetivo dizer a eles: não desistam, porque essa é a vontade de Deus, esse é o plano de Deus desde a eternidade. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Se vocês voltarem atrás, vocês recuam para a destruição e a perdição de vocês. E ele procura então encorajar os seus leitores, falando da superioridade de Cristo, da salvação que Ele traz, do seu sacrifício, com relação à dispensação do Antigo Testamento, aquele primeiro período em que Deus estava ensinando o povo a necessidade do Salvador. Ou seja, essa carta ela mostra a superioridade, mostra que o cristianismo
é o desenvolvimento e a consumação do judaísmo do Antigo Testamento, e que não faz mais sentido, uma vez que Cristo veio e nós nos tornamos cristãos, continuar com aqueles rituais e aqueles sacrifícios. Até aqui no capítulo 10, nós vimos como nosso autor, versículo após versículo, capítulo após capítulo, de uma maneira inexorável, clara, direta, ele apela para os seus leitores, fazendo comparações e dizendo, permaneçam firmes. E aqui no capítulo 10, que nós lemos, ele continua nessa argumentação. E o que ele faz aqui é mostrar a superioridade do sacrifício de Cristo na cruz, com relação aos sacrifícios que ainda estavam sendo feitos lá no templo de Jerusalém, porque os judeus não acreditaram que o Messias tinha chegado, continuaram a oferecer animais lá no templo. E aí o nosso autor fala da superioridade do sacrifício de Jesus, a ponto de não haver mais necessidade dos sacrifícios de animais. São alguns pontos de comparação aqui que eu quero mostrar a vocês. Na verdade, a argumentação dele tem 4 pontos no texto que eu tenho diante de mim e vocês têm diante de vocês aí. O primeiro, ele desenvolve nos versos de 1 a 4, argumentando que era impossível que aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, de fato, aperfeiçoassem os adoradores. Era impossível que eles removessem pecados, por 2 razões. A primeira, porque eles faziam parte da lei de Moisés, que era provisória. E a segunda, porque era sangue de animal, sangue de touro, de bode. Isso não pode tirar pecado. Veja como ele diz no verso 1, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, e não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Aqueles sacrifícios eram baseados na lei que Moisés deu, e que era simplesmente uma sombra dos bens vindouros. A lei apontava para uma realidade, a lei não era a realidade, mas apontava para aquela realidade. Logo, aquilo que se fazia debaixo da lei não tinha poder e eficácia real, era apenas didático, era simbólico, era instrutivo, para que os israelitas confiassem no Salvador que haveria de vir. O israelita que confiava naqueles sacrifícios, ele estava perdido. Ele devia olhar para aqueles sacrifícios e ver o Salvador que haveria de chegar. Era assim que eles eram salvos. Olhando para aqueles animais e dizendo, isso aqui representa aquele que haverá de vir, a descendência de Davi, que haverá de se dar pela minha redenção, pela redenção do povo de Deus. Aqueles sacrifícios, portanto, porque eram uma figura do sacrifício de Cristo, eles em si não podiam aperfeiçoar os ofertantes. Era por isso, então, que ano após ano eles eram oferecidos. Final do verso 1, os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetualmente, eles oferecem. Ano após ano, aqueles sacrifícios eram oferecidos. Por quê? Verso 2. Se aqueles sacrifícios fossem eficazes para tirar a consciência de culpa e de pecado, eles não precisariam ser repetidos. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Por que que aquilo tinha que ser repetido todo ano? Porque o pessoal continuava com consciência de pecado, continuava se sentindo culpado, continuava se sentindo debaixo da condenação, por isso que tinha que repetir o sacrifício. Aí veja o que ele diz no verso 3, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. Já pensaram nisso? Que todo ano, quando tinha o Yom Kippur, o dia da propiciação, que um animal era morto e o sangue era derramado, na verdade se celebrava o aniversário do pecado. Era a celebração do pecado, porque se fazia recordação do pecado. Então, se por um lado era o dia da purificação, por outro era o dia da recordação do pecado. O pecado estava aniversariando. Todo ano, continuamente. Por que isso era repetido? Porque aqueles sacrifícios, como ele diz no verso 4, é impossível que o sangue de touros e de bodes remova o pecado.
O sangue de touros e de bodes não pode remover o pecado, ele não pode tirar a culpa, ele não pode trazer uma consciência tranquila diante de Deus. Ele não tem poder para nos livrar da corrupção do pecado, nos libertar do domínio do pecado. Sangue de animais não pode fazer isso. É por isso que, se você já experimentou, eu penso aqui o autor dizendo para os judeus, se vocês já experimentaram o poder libertador do sangue de Jesus, vocês não podem voltar para o sangue de touros e de bodes, porque o sangue daqueles animais, aqueles sacrifícios, eles não têm poder para remover pecado. Não remove pecado. O segundo ponto dele é que na própria lei do Antigo Testamento já estava antecipado, já estava profetizado que um dia aqueles sacrifícios e ofertas seriam substituídos por alguém que viria fazer a vontade de Deus e se entregar de uma vez por todas pelo pecado, acabando definitivamente o primeiro sistema. E aqui o nosso autor cita a passagem do Salmo 40, 6 a 8, nos versos de 5 em diante. Ele cita o Salmo 40, de 6 a 8, que eu vou ler para vocês agora nesse instante. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Esse é um salmo de Davi, e o nosso autor cita esse salmo com algumas considerações que eu quero fazer aqui a você. Primeiro, é que ele introduz o salmo como se fosse Cristo que tivesse falado isso. Veja o início do verso 5. Por isso, ao entrar no mundo, pode colocar aí com lápis, Cristo diz, porque ele está se referindo a Cristo. Quando Cristo veio ao mundo, quando o Filho de Deus encarna, se torna gente, ele diz, e o que é que ele diz? Ele fala na linguagem do Salmo 40. E essa fala é muito interessante. Diz assim, primeiro, sacrifícios, estou lendo agora aqui na carta aos Hebreus, no verso 5. Sacrifício e oferta não quiseste. Verso 6. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, aqui estou para fazer a tua vontade. Aí ele interpreta, no final do verso 9, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então, o que é que Davi estava falando? E na verdade era o Messias que estava falando no Salmo 40. Deus, tu não queres oferta e sacrifício pelo pecado. Mas aqui estou eu, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Aqui estou eu para fazer a tua vontade, ó Deus. É o Messias dizendo que os sacrifícios e ofertas já não mais agradam a Deus e que Ele está vindo para substituir aqueles sacrifícios. Ele vai se oferecer a Deus, Ele vai cumprir a vontade de Deus, removendo o primeiro sistema, que é de sacrifícios de animais, e introduzindo o segundo, que é a morte do Filho de Deus. É isso que o Salmo já dizia. Agora, presta atenção num detalhe que talvez lhe passou despercebido. Vocês notaram que ele mudou o Salmo? No Salmo lá, se você ler lá no Salmo, o Salmo diz assim, sacrifício e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Mas quando ele cita o Salmo, o que ele diz? Sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Por que essa mudança de abriste os meus ouvidos, que está lá no Salmo, e ele diz agora, um corpo me formaste? É muito simples, embora não pareça. O que ele está dizendo é o seguinte, quando o Messias diz, tu abriste os meus ouvidos, ele está dizendo assim, não o ouvido externo, mas o ouvido do coração. O Senhor abriu o meu ouvido para que eu ouça a tua vontade e para que eu cumpra o teu querer. E qual é a tua vontade? Que eu morra pelos homens? Então tu precisas me formar um corpo. Eu preciso de um corpo para fazer isso. Então daí que passa de abriste os meus ouvidos para me formar um corpo. O autor de Hebreus já está interpretando o sentido maior do Salmo. Deus, quando manda o Messias,
fazer a vontade dele aqui, com os ouvidos abertos para poder escutar a vontade de Deus, lhe forma um corpo. Esse corpo foi formado no ventre da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo. Foi o corpo que Deus deu ao seu filho. Ele precisava desse corpo. Ele queria fazer a vontade do Pai, mas para isso ele precisava encarnar, se tornar um de nós, um corpo humano, e Deus o formou no ventre da Virgem Maria. Aqui o autor está falando do mistério da encarnação, de como o Filho de Deus teve que vir a esse mundo. E aqui nós aprendemos que o Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele veio para cumprir a vontade do Pai, ele veio obedientemente, ele diz: eis aqui estou no mundo, eu venho ao mundo para cumprir a tua vontade. Remove o primeiro sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, estabelece o segundo, ou seja, o Filho de Deus encarnado, cumprindo a vontade do Pai, morrendo na cruz, para de uma vez por todas acabar o sistema do Antigo Testamento. Maravilhoso, não é? E agora, é nessa vontade de Deus, agora sim, que nós somos aperfeiçoados. Verso 10, nessa vontade, ou seja, que o seu Filho tivesse um corpo humano para morrer em nosso lugar. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Mediante a oferta do corpo de Jesus. Por que ele está falando, enfatizando o corpo de Jesus? Por que ele não disse apenas mediante a oferta de Jesus Cristo? Porque ele está enfatizando o fato de que o Messias, para cumprir a vontade de Deus, precisava se tornar um de nós. Precisava de um corpo que lhe foi dado por Deus na encarnação. Então esse é o segundo ponto dele aqui. Ele está falando da superioridade do sacrifício de Cristo. O primeiro ponto foi que aqueles sacrifícios de animais não podiam aperfeiçoar os ofertantes, porque faziam parte da lei, portanto era provisório. E segundo, porque era sangue de bicho, não tem como pagar pelo pecado humano. Mas aí, segundo ponto, já no Antigo Testamento, o Messias já falava através da boca de Davi, que ele viria em corpo oferecer um sacrifício completo de uma vez por todas, que substituísse o sangue daqueles animais que não tinham efeito nenhum. E agora, com a oferta do corpo de Cristo, oferta sangrenta na cruz, nós somos aperfeiçoados de uma vez por todas. O terceiro ponto dele é uma comparação entre os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes e o sacrifício de Cristo Jesus. Ele faz essa comparação várias vezes e nós a encontramos aqui de novo. Veja só como ele faz, do verso 11 até o verso 14. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecado. Jesus, porém aí estabelece o contraste, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrada dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. A comparação é muito clara, eu vou apenas destacar os pontos aqui. A primeira comparação é com relação a quem oferece. Quem oferecia sacrifício no Antigo Testamento era o sacerdote, uma pessoa, um ser humano, tirado do meio do povo, pecador como os outros. Mas aqui quem oferece o sacrifício é o Filho de Deus, cujo corpo foi dado por Deus, gerado sobrenaturalmente no ventre da Virgem Maria. Segundo, o sacerdote se apresentava dia após dia, para oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios. Em contraste, Jesus apresentou-se apenas uma vez para oferecer um sacrifício diferente. O sacerdote oferecia os mesmos sacrifícios. Quando não era touro, era bode. Quando não era bode, era touro. Sempre os mesmos sacrifícios. Todo dia. Anualmente, no Yom Kippur. Mas Jesus se apresenta uma única vez. Para apresentar um sacrifício diferente, distinto e superior, que é a entrega do seu próprio corpo. Terceiro ponto de comparação, final do verso 11, sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados, eram estes os sacrifícios oferecidos na antiga aliança.
pelos sacerdotes, nunca podiam remover pecados. Mas em contraste, o Senhor Jesus, verso 14, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Uma única oferta, uma vez só. Ele santifica, aperfeiçoa para sempre quantos estão sendo santificados. Último ponto de comparação. O sacerdote morria. Tinha uma hora que ele morria. E ele era reposto, era substituído. Mas o nosso sumo sacerdote Jesus, depois da morte, verso 12, ele sobe aos céus e se assenta à direita de Deus. E de acordo com o verso 13, está aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. O nosso sacerdote está agora à direita de Deus, tendo recebido todo o poder no céu e na terra, aguardando a consumação desse plano maravilhoso que Deus estabeleceu desde a eternidade. O que é que Deus está fazendo agora? Ele está submetendo os inimigos de Cristo aos seus pés. Quem são os inimigos de Cristo? O pecado, já teve a derrota principal na cruz. A morte, que foi vencida na ressurreição, ela está sendo derrotada. Satanás, que teve a cabeça esmagada, e o mundo que haverá de passar. Todos estes inimigos já foram conquistados e estão no processo de derrota final, que se consumará quando o Senhor Jesus voltar. E finalmente o mal será extirpado do universo de uma vez para sempre. E de uma maneira tal que aqueles seres humanos que foram redimidos, eles nunca mais vão querer voltar para o pecado, porque eles experimentaram a redenção. E agora o plano de Deus se fecha. Ele consegue o que ele quer. E nenhum destes seres vai buscar a sua própria glória, porque quem fez tudo isso foi Deus. E eles sabem disso. Que coisa maravilhosa, que plano profundo. Não tem como explicar de uma única vez. Aliás, e mesmo que a gente tivesse muitas, também não conseguiria explicar a profundidade. O último argumento dele, para provar a superioridade do sacrifício de Jesus, é apelar para o testemunho do Espírito Santo. E aqui ele cita o profeta Jeremias, 31, 33 a 34. Verso 15. E disto, ou seja, do que o sacrifício de Cristo é suficiente para aperfeiçoar definitivamente o povo de Deus, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei, acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. O que o nosso autor está fazendo aqui? Ele está apelando para mais um testemunho no Antigo Testamento. E desta feita é o profeta Jeremias. O profeta Jeremias havia dito que Deus haveria de fazer uma nova aliança com o seu povo. Tinha feito uma aliança no Sinai, mas ia fazer uma nova. E nessa nova aliança, Deus não somente ia escrever as suas leis no coração do povo, mas Deus não ia mais se lembrar dos seus pecados. Ora, se Deus não se lembra mais dos pecados, não há necessidade, então, de oferecer mais sacrifícios. Isso já estava no Antigo Testamento, que chegaria um momento em que não haveria mais recordação dos pecados. Por quê? Porque o sacrifício do Messias que haveria de vir, acabaria de vez com o problema do pecado, não havendo mais necessidade de sacrifícios, da repetição da morte de animais. Vocês notaram que o autor de Hebreus está citando Jeremias, mas ele diz o quê? Quem é que está falando com Jeremias? O Espírito Santo. Disso dá testemunho o Espírito Santo. E aí ele cita Jeremias, mostrando que ele tinha consciência de que o profeta Jeremias foi inspirado por Deus e que, na verdade, é o Espírito Santo de Deus falando através da boca dos profetas. É assim que Deus nos fala, pela sua palavra. É assim que o Espírito Santo nos ministra, pela sua palavra. E é assim que a sua verdade chega até nós. Eu quero concluir aqui com algumas aplicações. Talvez aqui esteja o melhor teste que você pode fazer com você mesmo, se você de fato é salvo. Você notou que
O tempo todo a coisa gira em torno dessa palavra, aperfeiçoar a consciência do ofertante. Os sacrifícios não podiam aperfeiçoar, mas o sacrifício de Cristo aperfeiçoa de uma vez para sempre os que estão sendo santificados. Como é que eu sei que eu faço parte do povo de Deus? Como é que eu sei que eu estou entre estes por quem Cristo morreu? A resposta é: você tem consciência. Presta atenção aqui. Você tem consciência no íntimo do seu coração de que os seus pecados foram perdoados e que Deus não vai mais condená-lo pelo que você fez? É isso que significa ter a consciência aperfeiçoada. Não quer dizer que você não tem pecado, não quer dizer que você não peca, não quer dizer que você não tem defeitos, mas é aquela convicção íntima de que a culpa do seu pecado foi paga na cruz de uma vez por todas. Você tem essa consciência? E se você não tem, há duas possibilidades aqui. Uma é que você de fato ainda está debaixo dos seus próprios pecados e da sua própria culpa e, portanto, caminhando para a condenação eterna, para o sofrimento eterno como consequência dos seus atos, a justa condenação por tudo que você fez. E nesse caso só tem uma esperança, é que você se chegue a Deus, esse Deus misericordioso, bom, justo e verdadeiro, e diga: Deus, eu sou um pecador, e eu sei que eu não posso me salvar, e eu venho pedir perdão pelos meus pecados, eu venho pedir que o Senhor me aceite como seu filho, eu quero que Jesus seja o meu Salvador, eu confio a Ele a minha vida, a minha culpa, porque eu sei que nenhum outro há poder para salvar. O próprio Jesus disse: aquele que vem a mim, jamais o lançarei fora. E Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Você pode vir a Jesus, você pode chegar para Ele, há virtude no sangue de Cristo, há poder no sangue de Cristo para purificar a consciência do pior pecador. Mas talvez a segunda razão pela qual você não tenha essa certeza é porque você de fato crê em Jesus como Salvador, mas você está fazendo alguma coisa que está perturbando a sua consciência. E só tem uma coisa que perturba a nossa consciência, chama-se pecado. Talvez você esteja vivendo uma vida de desobediência a Deus. Você conhece a verdade, sabe a verdade, mas você vem insistindo em fazer aquilo que a sua consciência lhe diz que é errado, e portanto a sua consciência fica estremecida, a dúvida entra no seu coração, porque você não pode pecar gratuitamente. O pecado perturba a alma do crente verdadeiro, não perturba o pecado, a alma do incrédulo, do ímpio, ele até gosta disso. Mas se você é filho de Deus, está vivendo uma vida de desobediência, então essa consciência fica contaminada e corrompida, e lá no íntimo você procura e busca por essa certeza, e às vezes ela lhe escapa. E nesse caso, a semelhança do primeiro, a solução é a mesma. Você tem que vir ao seu Salvador, se arrepender, pedir a Ele que lhe perdoe, que lhe purifique, que lhe restaure, pedir a Ele uma nova comunhão com Ele, um novo andar com Ele, uma vida onde essa certeza esteja presente profundamente no seu coração. Isso vai mudar a sua vida completamente. Isso muda a vida de qualquer um, ter certeza do perdão. A gente pode faltar tudo para nós, a gente encara. Por quê? Porque a gente sabe que o problema mais fundamental da existência foi resolvido, que é o problema do pecado. O nosso Deus não tem mais nada contra nós, nossa dívida está paga. Posso morrer a qualquer momento. Não temerei o que o homem possa me fazer. Posso estar em dívida, posso estar doente, posso ter inimigos, mas vou dormir tranquilo. Porque eu sei que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas amigo, e se Deus for contra você? Quem será a seu favor? Quem será? E a minha última palavra é para aqueles que
nasceram na igreja. Há muitos jovens na nossa igreja. Foram criados na igreja, trazidos pelos pais. Você desde cedo vem ouvindo o Evangelho e sabe do Evangelho. Mas vai precisar um momento em que você mesmo tenha consciência de pecado, tenha consciência de que você vai responder diante de Deus, tenha consciência de que Deus lhe trata como indivíduo e que você precisa se chegar a esse Deus e por si mesmo experimentar aquilo que os seus pais a vida toda disseram a você que existe e que já experimentaram. E só tem, mais uma vez, um caminho para isso. É sondar o seu coração. É examinar a sua mente, a sua alma. E se chegar a Deus, humilde, e pedir que o Espírito de Deus ilumine o seu coração e sua mente, para que você possa compreender a grandeza do plano de Deus, a eficácia do sacrifício de Jesus. Com uma única oferta, Ele liquidou o problema do pecado. Você não quer uma participação nessa salvação? Ele, de braços abertos, nos convida e nos chama pela pregação do Evangelho, para que nós creiamos e descansemos nele. Em João 14,6, Jesus nos diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Esta declaração é uma afirmação contundente e clara da exclusividade de Cristo. Não há caminhos alternativos. Não há estratégias complementares. O único acesso ao Pai é através dele. Essa verdade deve nos trazer tanto conforto quanto responsabilidade. Conforto, porque temos um mediador perfeito que nos intercede. Responsabilidade, porque devemos proclamar essa verdade ao mundo que nos rodeia. O apóstolo Pedro reforça essa mensagem em Atos 4:12, onde afirma: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, pelo qual devamos ser salvos. Essa verdade nos chama a refletir sobre a condição desesperadora da humanidade sem Cristo. É fácil nos acostumarmos com a ideia de que todos os caminhos são válidos, mas é crucial lembrarmos da realidade espiritual que nos cerca. Cada pessoa que vive sem a dádiva da salvação em Cristo está em uma condição de separação eterna de Deus. Precisamos também considerar a profundidade da obra redentora de Cristo. Ele não veio simplesmente como um grande mestre ou profeta, mas como Filho de Deus que assumiu a nossa forma humana, viveu uma vida sem pecado e se entregou na cruz por nossos pecados. Em Romanos 5:8, lemos: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso nos revela não apenas a exclusividade de Cristo como o caminho, mas também a plenitude do seu amor e da sua graça. Nós, como crentes, temos o privilégio de conhecer essa verdade e, mais importante, de vivê-la. No entanto, seremos chamados a dar contas de como vivemos e proclamamos essa verdade ao mundo. Em Mateus 28:19, Jesus nos comissiona: Então, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho